Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante ao redor do globo para responder uma pergunta que parece simples, mas que revela muito sobre o nosso mundo. Hoje vamos descobrir quais são os 10 países mais populosos do mundo. É uma contagem regressiva que vai te surpreender, eu garanto. A gente tende a pensar que sabe de cor essa lista, mas será que a ordem é a que você imagina? Antes da gente começar essa viagem demográfica, eu quero te fazer um convite. Pausa o vídeo rapidinho e tenta adivinhar aí nos comentários ou só na sua cabeça mesmo quais países você acha que compõem esse top 10. Em 10º lugar, temos um país vibrante, cheio de cultura, história e, claro, muita gente. O México. Com uma população que já ultrapassa os 126 milhões de habitantes, o México não é apenas o vizinho ao sul dos Estados Unidos. É uma potência regional por si só. A sua capital, a Cidade do México, é uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, um verdadeiro formigueiro humano, onde o antigo e o moderno se encontram a cada esquina. É um exemplo clássico de urbanização acelerada na América Latina. A história do México é riquíssima, herdeiro de civilizações impressionantes como os astecas e os maias. A maior parte da população mexicana vive na região central do país, em um planalto elevado. Isso cria uma concentração demográfica interessante, enquanto outras partes do país, como as vastas áreas desérticas no norte ou as selvas no sul, são bem menos povoadas. O México é um país que pulsa com a energia de seu povo, uma nação jovem e dinâmica que desempenha um papel fundamental no cenário global. Isso já dá uma dimensão do que vem pela frente na nossa lista. Então, parabéns ao México por abrir a nossa lista dos gigantes populacionais. E agora, subindo no nosso ranking, chegamos ao 9º lugar, com um país que é sinônimo de imensidão, a Rússia. Com mais de 145 milhões de habitantes, o maior país do mundo em área territorial, cobrindo mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Se estende por 2 continentes, Europa, Ásia. Um verdadeiro gigante geográfico, mas com densidade demográfica muito baixa. Distribuição extremamente desigual. Cerca de 77% vivem na parte europeia, que é menos de 25% do território. Moscou, São Petersburgo. A vasta Sibéria, a leste dos Urais, imensa e rica em recursos naturais, porém escassamente povoada pelo clima rigoroso, como se fossem 2 Rússias. Desafios demográficos significativos. Após o colapso da União Soviética, declínio populacional. Baixas taxas de natalidade, altas taxas de mortalidade, políticas do governo para incentivar famílias. Situação um pouco estabilizada nos últimos anos, mas a demografia ainda preocupa. Contraste com outros países da lista. População menor que alguns gigantes asiáticos, porém influência global inegável. Poderio militar, recursos energéticos para a Europa, herança cultural. Tolstói, Dostoiévski, Tchaikovsky. Um país de extremos, beleza gelada e história complexa que ocupa o 9º lugar na nossa lista. Em 8º lugar, temos um país que talvez muitos não esperassem ver tão alto na lista, mas que é um verdadeiro fenômeno demográfico, Bangladesh. Com uma população de mais de 169 milhões de pessoas espremidas em uma área um pouco menor que o estado do Ceará, Bangladesh é um dos países com a maior densidade populacional do mundo. Para se ter uma ideia, é como se quase toda a população do Brasil vivesse em um único estado do Nordeste. Localizado no delta dos rios Ganges, Brahmaputra, o país é extremamente fértil, o que historicamente permitiu o sustento de uma grande população agrícola. No entanto, essa mesma geografia o torna incrivelmente vulnerável a desastres naturais, como inundações e ciclones, que são agravados pelas mudanças climáticas e pela elevação do nível do mar. A luta pela sobrevivência em um ambiente tão desafiador
é uma constante na vida de milhões de bengalis. E agora, em 7º lugar, chegamos ao nosso país. Sim, o Brasil. Com mais de 215 milhões de habitantes. O maior país da América do Sul em área e população. O único país de língua portuguesa na nossa lista. É uma responsabilidade e tanto, né? Nós somos conhecidos mundialmente pela nossa alegria, nossa música, nosso futebol, pela nossa incrível diversidade, um país de dimensões continentais, com distribuição populacional bem irregular. Cerca de 80% vivem até 200 quilômetros do litoral, regiões como o Sudeste, especialmente o eixo Rio-São Paulo, grande parte da população e da atividade econômica. A imensa região amazônica é muito pouco povoada. Essa concentração é herança da colonização, de norte a sul do país. Identidade cultural, sotaques, tradições. Enfrentamos desafios, desigualdade, violência urbana, melhorar a educação, melhorar a saúde. Mas temos potencial gigantesco, economia diversificada, recursos naturais abundantes, um povo criativo e trabalhador, posição de destaque e responsabilidade no cenário global. Deixando as Américas para trás, aterrissamos agora na África para conhecer o nosso 6º colocado, a Nigéria. Com uma população que já passa dos 218 milhões, a Nigéria não é só o país mais populoso da África, é uma potência demográfica em rápido crescimento. Projeções dizem que pode ultrapassar os Estados Unidos até 2050, redesenhando o ranking mundial. A característica mais marcante é a juventude, idade média, 18 anos. E isso traz energia, criatividade e força de trabalho enormes, mas também traz desafios gigantescos. É preciso criar empregos, oferecer educação de qualidade, investir em infraestrutura. Lagos é o exemplo, uma mega cidade caótica, vibrante e cheia de oportunidades. Diversidade cultural. Mais de 250 grupos étnicos, mais de 500 línguas. Riqueza cultural, porém com tensões políticas e sociais. Economia, a maior da África, impulsionada pelo petróleo, vulnerável às variações do preço. Entrando no nosso top 5. Encontramos o Paquistão, com uma população impressionante de mais de 229 milhões, localizado em uma região estratégica, fazendo fronteira com a Índia, China, Afeganistão e Irã, assim como a Nigéria. O Paquistão é um país extremamente jovem, com uma grande porcentagem de sua população com menos de 30 anos. O crescimento populacional do Paquistão é um dos mais rápidos do mundo, o que coloca uma pressão constante sobre os recursos naturais, especialmente a água. As cidades paquistanesas, como Karachi e Lahore, são centros urbanos gigantescos e em rápida expansão. Karachi, em particular, é uma mega cidade com mais de 16 milhões de habitantes, um centro financeiro e industrial vital para o país. Essas cidades são um turbilhão de atividade, mas também enfrentam desafios severos de infraestrutura, poluição e superlotação. Apesar de frequentemente aparecer nas notícias por questões de segurança e instabilidade política, o Paquistão é um país de uma beleza natural estonteante, com algumas das montanhas mais altas do mundo na Cordilheira do Karakoram. Chegamos ao 4º lugar. Formado por milhares de ilhas, a Indonésia. Com uma população que ultrapassa os 280 milhões de habitantes, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em população e uma potência no Sudeste Asiático. É um lugar de uma diversidade geográfica e cultural impressionante, espalhado por mais de 17 mil ilhas, que se estendem por uma área equivalente à distância entre Londres e Dubai. É, sem dúvida, um verdadeiro gigante insular. A população da Indonésia, no entanto, não está nem um pouco distribuída uniformemente. A ilha de Java, que ocupa apenas 7% do território do país, abriga mais da metade de toda a população. Isso faz de Java uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. Essa concentração em Java contrasta com a vastidão de outras ilhas. Bornéu, Sumatra, Papua
ricas em florestas tropicais e biodiversidade, mas muito menos povoadas. A Indonésia faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. O país tem mais de 130 vulcões ativos, o que representa um risco constante para milhões. E a medalha de bronze do nosso pódio vai para os Estados Unidos da América. Com uma população de mais de 333 milhões de pessoas, os Estados Unidos, o único país ocidental desenvolvido nesta parte mais alta do nosso ranking. Diferente de muitos outros países na lista, o crescimento populacional não se deve apenas à taxa de natalidade, mas também, e de forma muito significativa, à imigração. O país foi e continua sendo um destino para pessoas de todo o mundo, em busca de oportunidades, o famoso sonho americano. Essa imigração transformou os Estados Unidos em um dos países mais multiculturais do planeta. É um verdadeiro melting pot, ou caldeirão cultural, onde diferentes tradições, línguas e costumes se misturam e criam algo novo. Andar pelas ruas de cidades como Nova York, Los Angeles, Miami é como dar uma volta ao mundo, ouvindo dezenas de idiomas e experimentando culturas de todos os continentes. A influência global dos Estados Unidos é imensa, no campo econômico, militar, tecnológico e cultural. Empresas como Google, Apple e Microsoft moldam a nossa vida digital, enquanto Hollywood e a indústria musical americana ditam tendências no mundo todo. A economia americana ainda é a maior do mundo, e suas universidades atraem os melhores cérebros do planeta. E a medalha de prata do nosso pódio vai para a China, o país que por décadas ostentou o título de mais populoso do mundo. Com uma população oficial também na casa de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, uma civilização com mais de 5.000 anos de história, guerreiros de terracota. Nas últimas décadas, protagonizou a transformação econômica mais rápida e impressionante. Milhões saíram da pobreza. O país se tornou a fábrica do mundo e uma superpotência tecnológica. Durante muitos anos, a China implementou a controversa política do filho único, de 1979 a 2015, que teve um impacto profundo na sociedade chinesa. Envelhecimento rápido da população e um desequilíbrio entre o número de homens e mulheres. As cidades chinesas são um espetáculo à parte. Xangai, Pequim, Shenzhen, arranha-céus, trens-bala, infraestrutura futurista ao lado de uma cultura milenar, Grande Muralha, cidade proibida, templos e tradições. Mas aqui vem a grande surpresa. Apesar de a China ainda ocupar oficialmente o primeiro lugar em muitas estatísticas, dados recentes de várias organizações internacionais, incluindo a ONU, já apontam que a Índia a ultrapassou em 2023. A mudança já aconteceu. Então, tecnicamente, a Índia já é o país mais populoso. Estamos testemunhando a história demográfica ser reescrita diante dos nossos olhos. A era da China, como o país mais populoso do mundo, chegou ao fim. O primeiro lugar no nosso pódio dos países mais populosos vai para a Índia. Com uma população que já ultrapassa a marca de 1 bilhão e 463 milhões de pessoas, a Índia é uma civilização milenar e, ao mesmo tempo, uma nação jovem e em rápida transformação. Por muito tempo, a Índia ocupou o segundo lugar nesta lista, mas aconteceu que ela acaba de ultrapassar a China, se tornando o primeiro colocado. O crescimento populacional da Índia é um dos fenômenos demográficos mais importantes do nosso tempo. A Índia é um país de uma diversidade que desafia a imaginação. Existem mais de 22 línguas oficiais e centenas de dialetos. É o berço de 4 grandes religiões: o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo. Cada estado indiano é como um país diferente. Das montanhas nevadas do Himalaia às praias de Goa, do deserto do Rajastão aos backwaters de Kerala, a Índia é um continente em si mesmo. A Índia tem a maior população jovem do mundo, um potencial sem precedentes. TI em Bangalore e Bollywood mostram seu dinamismo. No entanto,
Prover educação, saúde e emprego e enfrentar pobreza e desigualdade são desafios colossais. A Índia está se afirmando cada vez mais como uma potência global. Sua economia cresce rápido e seu programa espacial alcança feitos notáveis, como o pouso no polo sul da Lua. A ascensão ao topo terá implicações para a economia global, a geopolítica e o futuro do nosso planeta. Chegamos ao final da nossa jornada pelos 10 países mais populosos do mundo.